Pra quem não entendeu, algumas pessoas, eu tava vendo no Twitter ontem, perguntando quem é o filho que ele se refere de 40 anos. É ele mesmo, tá dizendo, tentando ser irônico com o próprio pai, dizendo, olha, se que o Bolsonaro chamou ele de imaturo na entrevista do Poder 360, ele falou, se o imaturo do seu filho, caso ele mesmo, de 40 anos, não puder encontrar com os caras aqui, abre aspas, porque você me joga pra baixo, quem vai se é você, e vai decretar o resto da minha vida nessa P aqui. Fecha aspas, disse o Eduardo. Seria interessante traduzir isso em inglês para mostrar lá na Casa Branca o que ele disse dos Estados Unidos. Na entrevista que deu ao Poder 360 em julho, Bolsonaro afirmou que interveio para resolver uma indisposição enfrentada à época entre o governador de São Paulo, Tarcísio, o ex-presidente, declarou que o filho de 41 anos não era tão maduro. No dia seguinte das mensagens em que xingou o pai, Eduardo pediu desculpas. Ah, isso não tem esse print aí? Aqui na matéria, abre aspas, peguei pesado, estava puto na hora, fecha aspas, escreveu o Eduardo, pediu desculpas no dia seguinte. É bom salientar isso. Olha, queria comentar esse assunto. Tá gente aí na internet falando que o Eduardo é valente. Valentia. Muita gente, inclusive, que não é nem bolsonarista mais, gente de direita, pessoas sérias. Olha, estou admirado com a coragem do Eduardo Bolsonaro. De que coragem? Sabe o que o Eduardo não gosta mais da Rádio Brado, não gosta de mim, especificamente? Porque eu nunca passei pano para as covardias do pai dele. Porque aqui na Brado eu trazia o Renato 38, então trago ainda, para dar entrevista, e o Renato chama o Bolsonaro de cadela do PT. Desculpa, tô meio rouco hoje. Eduardo ficou revoltado com a Brado, comigo, porque eu sempre disse as verdades sobre o pai dele. Sempre. Ele nunca foi corajoso e não é corajoso. Se fosse corajoso, teria alertado o próprio pai e teria alertado o governo, quando o pai era presidente, para as covardias, para o petismo infiltrado. Essa é a nova fase do bolsonarismo, enganando mesmo os antibolsonaristas com uma pseudo-coragem. Que coragem do Eduardo? Xingar o próprio pai? Você já mandou seu pai... Pergunta pro ouvinte, você já mandou seu pai tomar no... Hã? Mesmo seu pai sendo, vou usar o exemplo aqui, de situação muito grave, que muitos passam por esse drama, por essa tristeza de um pai, às vezes usuário de drogas, alcoólatra. Você já mandou seu pai nessa condição tomar naquele lugar? Então não tem nenhuma coragem nesse negócio, eu não entendi. Qual é a coragem? Cidadão que recebe ainda doação, milhões de reais em doação, milhares de dólares, morando nos Estados Unidos, ainda diz, tô aqui nessa P. Eduardo, muita gente gostaria de estar nessa... Desculpa, aqui eu vou falar, com todo respeito, hoje o programa cabe a gente falar, usar as palavras que eles utilizaram para que você entenda. Muita gente, Eduardo Bolsonaro, queria estar nessa porra, como você disse, entre aspas, aí nos Estados Unidos. Viu? Pergunta pra Zambelli como é que ela tá. Agora, o que mais me admira é esse tipo de discurso de alguns aí. Que coragem escambau. Ontem até escrevi lá no meu Twitter, alguns falando, o Eduardo pelo menos não aceita a covardia. Mentira! Que não aceita a covardia do pai? Aceitou durante anos, e pior, mobilizou um gabinete do ódio para atacar quem chamava o pai de covarde. Na verdade, quem mostrava a realidade acerca do pai. Sempre. Começou a criticar a Brado, falar mentiras, foi processado, porque não aguentava que nós aqui chamávamos o pai dele de covarde, de cadela do PT. Não tem nada de coragem. Eduardo Bolsonaro nunca foi corajoso. Só idiota, débil mental acredita nisso. Porque ele está passando uma situação, às vezes, de puro vexame, fica revoltado com o próprio pai, xinga o próprio pai, e você acha que isso é coragem? Peraí, pô. Onde é que a gente vai parar? A sociedade está completamente destruída. E eu não tô falando de bolsonarista, não. Tô falando de gente até de direita, que se diz olavista, achando isso bonito. Mandou o pai para aquele lugar. No outro dia ele pediu desculpas. Vai tomar banho. Agora mostra, isso é um claro exemplo pra gente,
entender o tipo da família. A família é completamente desequilibrada, dividida. O cidadão manda o próprio pai tomar no... Ah, não, é corajoso. Coragem o quê? Coragem se fosse ele perdesse o mandato aqui no Brasil, se perdesse o apoio da massa de tias do Zap, de gente mais incauta e ignorante, dizendo: o meu pai mesmo, infelizmente, errou. Bratos estão certos. O meu pai colocou petistas no STF. O Renato 38 tá certo. Colocou um PGR petista. Colocou ministros ligados ao esquema, ao sistema. A elite burocrática esteve ao lado do meu pai. Meu pai sempre quis. Por que ele não disse isso quando estava no Brasil? É a pergunta que faço. Vem falar que ele é corajoso. Corajoso do quê, rapaz? Morando lá na Flórida ou no Texas, com muito Bitcoin dos amigos, com doação do pai, com dinheiro, vai falar que o cidadão é corajoso? Ah, faça-me um favor. E é coragem xingar o pai? Pelo amor de Deus. 8h13. Vanessa Moreira. Bom dia a todos, bom dia pessoal da Brado, queridos ouvintes. Acordamos hoje com uma manhã bastante movimentada devido aos ocorridos de ontem, né? Lamentável isso, tudo que aconteceu. Sinceramente, assim, e o mais bizarro para mim é ver pessoas ainda passando pano e dizendo que, porque o vazamento é ilegal. Quantos vazamentos ilegais a gente já teve durante a história de todo esse nosso país? Quer dizer, então, que o vazamento, quando ele é contra a nossa vontade, ele é legal, ele tem que ser válido, ele tem que ser levado em consideração, e quando não é, a gente simplesmente passa pano. É isso que o bolsonarismo, no dia de hoje, está propondo, né? E querendo minimizar isso, é uma discussão entre pai e filho. E eu concordo, é uma discussão irrelevante do ponto de vista técnico e de culpa do Bolsonaro, de seja lá o que for, mas mostra mais uma vez e expõe o estelionato eleitoral ao qual fomos submetidos, né? Porque a gente teve um slogan de campanha moralista, extremamente elevado, que dizia que falava de Deus, que falava de pátria, que falava de família, e a gente está vendo aí um claro desrespeito à própria família. Eu jamais imagino e jamais concordaria sob nenhuma circunstância, zero circunstância, tá? Eu poderia ter sido desonrada, poderia ter sido execrada, sei lá, por algum parceiro, marido ou coisa parecida. Eu jamais endossaria meu filho, minha filha, seja lá quem for, chamar o pai, mandar o pai tomar nos Países Baixos, né? Jamais eu ia fazer isso. É algo lamentável, bizarro, e que mostra realmente isso aí, mostra mais uma vez explicita quem é Eduardo Bolsonaro. Um homem fraco, um homem que acha que macheza é falar alto, mentir, enganar pessoas. E o que me entristece profundamente na data de hoje é ver pessoas que estão achando que o Eduardo, na esperança que o Eduardo venha a ser uma liderança política, porque só pode ser isso, porque eu sei que são pessoas inteligentes, intelectuais, ficarem postando que o Eduardo é corajoso. Sabe, o que me traz esse momento aqui é o seguinte: o brasileiro merece, o brasileiro principalmente que chama o Eduardo de corajoso, merece a mais profunda desgraça. Sem brincadeira. E eu não estou aqui usando a mais profunda desgraça, porque é o exemplo da degradação moral da sociedade chamar um cara desse de corajoso. Coragem não é isso, não. Coragem é silenciar. Coragem é agir. Coragem não é mandar o pai tomar nos Países Baixos, não. Coragem não é chamar o pai que deu 2 milhões de Pix para ele ficar lá sustentando a esposa dele em vários eventos caríssimos no Texas, nos Estados Unidos. Ingrato é o pai dele que pegou o Pix Patriota e deu para ele, ou ingrato é ele com o pai? Quem seria Eduardo Bolsonaro se não fosse a figura do pai dele? Será que ele teria voto? Uma vez o pai dele humilhou ele até numa entrevista e falou assim: todos os seus votos são meus. E não são? Sabe, assim, a gente está diante de algo inimaginável para mim. E a gente vai comentar isso porque são pessoas públicas. São pessoas públicas, os áudios vazaram. Isso já aconteceu antes aqui no Brasil, em diversas circunstâncias. Vazaram. E o pior não é nada, é que ninguém está falando, inclusive, eu acho que isso aí é uma cortina de fumaça, essa discussão do Bolsonaro, no principal.
Que foi o áudio que até o Estadão colocou aqui, né? Enfim, onde o Eduardo diz o seguinte: temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF e resgatar a democracia ou enviar o pessoal que esteve num protesto, que evoluiu para a baderna, para casa num semiaberto. Neste cenário, patriotas no semiaberto, você não teria mais amparo dos Estados Unidos. O que conseguimos a duras penas aqui, bem como estaria igualmente condenado até o final de agosto. Ou seja, para mim, toda essa falação aí que estão, inclusive, os próprios bolsonaristas estão falando, levantando isso, os intelectuais, entre aspas, e muitas aspas, porque eu tenho raiva de pessoas que conviveram com Olavo de Carvalho e hoje estão lambendo Eduardo Bolsonaro. Isso para mim é inadmissível. Inadmissível. Aí eu vejo esse pessoal, gente, e isso daqui, ninguém tá falando disso aqui? Não era anistia? Não era pelo povo? Não era para assaltar o povo? A condição de um semiaberto não seria ideal para esse pessoal? O Eduardo não quer. Por quê? Porque ele quer neutralizar as pessoas nesse negócio dessa anistia até onde ele puder. Porque ele quer poder, ele quer que o pai dele seja solto. Ele não está nem aí para o povo que foi na frente. Nem aí. Ele ainda fala aqui. Você, neste caso, patriotas no semiaberto, que seria uma grande vitória. Tem que botar isso na tela. Você não teria amparo dos Estados Unidos e conseguimos as duras penas aqui. Que absurdo. Tá na cara pra todo mundo. Que despautério. Cara, eu não quero ficar falando dele mandar o pai dele tomar nos Países Baixos, porque isso é imoral apenas. Problema ser imoral, né? Isso aqui que é o importante. A gente vai falar disso daqui a pouco, desse assunto aí. Mas eu queria que você mandasse esse recorte. Tá no Estadão. É um áudio. Não tem áudio, isso é conversa. Peraí. Isso é conversa, não tem... Esse print aí pro Júnior Baiano. É que eu não consigo abrir. São 8h19, Carol Barbalho. Bom dia, Timothy, Nessa, produção, Bradistas. Pois é, mais uma noite aí que... Passei, ó, minha olheira, meu Deus do céu. Fiquei com medo de Maduro morrer e eu não ver. Fiquei com medo de perder essa resenha toda aí, porque, inegavelmente, o vazamento é ilegal, né? Inegavelmente que é uma cortina de fumaça. Ontem foi aprovada aí a PL da adultização, né? Da censura, para quem não entendeu, inclusive com o apoio da oposição e em votação simbólica, né? Não nominal. Tudo isso é inegável, mas a gente precisa analisar os fatos, né, dados. Temos, de um lado, um homem completamente apequenado, né? Bolsonaro realmente, para quem ainda achava que existia um pingo aí de hombridade ou de coragem, ficou aí nítido, mais nítido do que isso, meu amigo. Complicado ver um homem assim completamente acovardado, completamente inerte, né? Você vê ali todo mundo tentando chacoalhá-lo, parece que ele está deprimido, parece que ele está assim, impotente. Imagine uma altura dessa do campeonato, né? O imbrochável agora se tornou impotente. Infelizmente é isso que a gente vê, né? Do outro lado temos um filho completamente desequilibrado, completamente histérico, no auge da sua soberba, né? Vendo ali justamente esse bando de puxa-saco, achando que ele já tinha, né, algumas pechas, né, por ser o deputado mais votado, por ser filho do Bolsonaro, por ser aquela coisa toda, por saber que tem a transferência, né, dos votos do pai e tudo mais, e por, na cabeça dele, achar que merecia, sim, a passagem, né, da faixa do pai para ele. Mas, e aí completamente desvairado, né? E surpreendentemente, em meio disso tudo, o mais equilibrado é Malafaia. Imagine, rapaz, a que ponto a gente chegou. O mais coerente é Malafaia nessa história toda. O que mais tem ali, né, uma linha de raciocínio equilibrada e sensata é o Malafaia. Imagine que cenário nós temos, meu amigo. Tudo isso é um absurdo, né? Eu não vejo coragem
no Eduardo Bolsonaro, tampouco no pai, né? O Eduardo realmente se mostrou um moleque, né? Um imaturo, uma pessoa que não honra a sua família, não honra a sua pessoa, né? E tudo que o pai, porque querendo ou não, o que ele é pelo pai. O que ele é e quem ele é no cenário atual político é por causa do pai. Toda a família dele é o que é por conta do pai. Isso é inegável, gente. Independente do que o Bolsonaro fez com isso. Mas ele tem uma trajetória que levou toda a família onde está. Então, chegar a uma altura dessa do campeonato e tratar o pai dessa forma é de uma ingratidão. Aí sim, de uma ingratidão. E de eu nem sei, de uma pobreza espiritual, sabe? De uma falta de firmeza realmente muito grande. Aliás, eu acho que mostra muito do que são, do que se tornaram os homens desse país, né? Achar que isso aí é coragem. E, infelizmente, é o que temos. É um cenário completamente absurdo, mas que, graças a Deus, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É mais uma chance de libertar quem está preso nessa seita, né? É mais uma chance de libertar quem ainda acha que há coragem e hombridade por trás dessas pessoas. São 8 horas e 24 minutos. Ontem o Malafaia, a gente vai mostrar tudo. Aliás, o Júnior, tem um áudio na íntegra da conversa, tá lá, eu mandei pra você. Vou pedir pra soltar. Ontem mesmo o Malafaia deu entrevista, falou hoje cedo também. E o povo é impressionante. Eu não tô falando nem de bolsonarista, mas tô falando da gente, pessoal da direita mesmo. Malafaia, agora macho, corajoso. Gente, escrevi no meu Twitter ontem, antes de dormir. Grito, pulo, não representa coragem. Os maiores corajosos da história, estadistas corajosos, não falavam muito com a imprensa. Esses caras que bravateiam, gritam, são os mais medrosos. Para de ficar querendo enaltecer gente que grita como se fossem corajosos. Grito não é sinônimo de coragem. Você tá entendendo? O Bolsonaro fez isso 4 anos. Você já não aprendeu? Foi o maior bravateiro da história da política brasileira. Tanto de político de esquerda como de direita, o Bolsonaro foi o maior bravateiro. Representa coragem, não representou coragem, absolutamente nada. Para com esse negócio. Só porque o cara dá uma entrevista gritando, revoltado. Aí, Malafaia pra presidente, corajoso. Corajoso que gritar? Dá entrevista falando, esperneando, pulando. Aí, pô. E enganando as pessoas. É pura besteira. O Eduardo agora é corajoso. Mandou o pai dele tomar no cu. Aí isso é coragem. Mandar o próprio pai. Vou repetir o comentário. Por mais que o pai fosse um alcoólatra, um usuário de droga. Muita gente passa por essa realidade, infelizmente. Você acharia certo? Eu pergunto pra você. Seu pai, você falaria isso pro seu pai? Com o seu pai mesmo nessa condição que eu estou aqui exemplificando? Você falaria isso pro seu pai? Tenho certeza que não, né? Mostra o desequilíbrio dessa família, que muita gente achou que tinha Deus, família, liberdade. Acho que nem a própria família eles têm, né? Que a gente falava que eles, a família em primeiro lugar. Que nada. E Eduardo não é corajoso, nada. Coragem é o cacete, é o escambau. Se fosse corajoso, desde 2022 ele estava apontando os erros, se colocando como liderança, apontando a fraqueza do próprio pai, querendo ajudar o próprio pai, não passando pano, não atacando os outros, não tentando destruir a reputação das pessoas, agindo como um esquerdista, como um petista. Se o Eduardo fosse corajoso, ele não estaria fazendo isso. Ele não tinha feito tudo isso. Agora, mais um que gritou, mandou o pai tomar no rabo. Ai, corajoso. Ô brasileiro, pelo amor de Deus, hein? 8 horas e 27 minutos. 8h27. E eu não sei se foi pra Carol que eu escrevi na internet outro dia, não, foi lá pra Baianinha, eu escrevi numa postagem dela. Falei ontem aqui no programa. O vírus que mais destrói o bolsonarismo é a visão de bolha deles. Já vi os comentários, estão achando que estão bafando. Ah, o vídeo, o áudio só nos levantou. Mas olha as ideias dos malucos.
nos levantou, mostrou ainda o desequilíbrio, mostrou os interesses do Eduardo. Daqui a pouco vou falar da matéria da Folha de São Paulo, de mais um recorte do Eduardo dizendo que eles nunca tiveram preocupação com anistia, do povo no caso. Olha, eu queria pedir ao nosso amigo Júnior para colocar na íntegra, queria que você ouvisse o áudio na íntegra do Malafaia com Jair Bolsonaro. Só um detalhe também, né? O Malafaia, linguajar é esse, hein, rapaz? É o estilo marginal. Vamos lá, 8 horas e 28 minutos. Solta o áudio aí pra gente. Pô, Malafaia, você tá meio empenhado pelos ouvidos aí. Tu acha que eu mandei alguém negociar com encarregado de negócio? Eu tenho contato direto, pô. E sei que o cara não cede, não adianta, tá certo? Quem foi negociar, perdeu tempo, ok? Não tenho discussão violenta com filho nenhum meu. Então, essa fofoca, quer dividir o tempo todo. Puta que eu pariu, é foda, porra. Agora, presidente, a boa. Dá parabéns ao Flávio, pô! Falou certo, cacete! Na CNN, na Globo News, eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar pra conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é pra você. Toda a arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, cacete. E nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dele um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Mas dá parabéns ao Flávio, tá? Foi certinho, é isso aí, vou dar parabéns a ele também. Vambora! A faca e o queijo tá contigo, Deus tá contigo, compadre. Eles estão ferrados. Vão ter que sentar no colinho. Sentou, tá? Quem sentou foi você. Essa que é a verdade. Um abraço. Ai, cada uma. O que eu mais tenho feito, mano, é conversar com pessoas mais acertadas, vamos assim dizer, no tocante que se não começar votando a anistia, não tem negociação sobre tarifa. Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos, ir para a embaixada, para não sei onde quer que ele vá, tentar sensibilizar, não vai conseguir, da minha parte. É por aí, pô. Agora, eu não posso também expor, como você quer que eu me exponha, que daí não resolve nada. Se eu der uma de machão agora, atenção, só se for assim, só se for assado, não resolve nada. Eu tenho meus contatos, não falo com ninguém. E estou fazendo aquilo que eu entendo, você também tem razão, é a anistia. Resolveu a anistia, resolveu tudo. Não resolveu, já era. Ele não pede nenhuma, tenha certeza disso. Meu presidente, com todo respeito, discordo de você. A carta é toda sobre você. Esse cara fez uma coisa para botar uma bola quicando para você. Até ele lá, eu conversei ontem com quem tá lá e com quem fala com o assessor de Donald Trump todo dia. Eu quero ver uma reação de Bolsonaro e dos outros. Claro que você não vai arrumar briga com o STF, mas você pode até colocar isso. Nós não queremos ver Donald Trump com sanções sobre ministros e suas famílias. Tu vai ficar bonito, dando uma de bacana ainda. Olha, tem que tirar de Lula. Ele sabe jogar nisso, presidente. Ele dobra a aposta. Só quem pode parar Lula é o STF. E trazer à baila a questão da anistia. Você sim, você é a maior voz sim, me desculpa, discordo de você. Você não vai xingar STF. Você não vai esculhambar Alexandre de Moraes. Mas você pode se colocar sim e deve. Olha, minha gente, a questão da tarifa de Donald Trump não tem a ver com economia, tem a ver com liberdade e justiça. Eu não quero ver retaliações sobre ministros do STF e suas famílias. Eu não quero ver isso. É só resolver a questão da anistia que isso acaba. O discurso maior é teu, não é meu não. Eu falo isso, é 1. Você fala isso é 1000. É o grau de peso. O meu grau é 1, o teu grau é 1000. Então me desculpa, discordo de você. Não, vai me desculpar. Que história é essa? Quem é que pode falar isso, rapaz? Quem é que é mais apropriado, com inteligência, saber colocar uma coisa bravata? É que Alexandre vai pra cadeia mesmo, tem que arrebentar. Aí é bobagem. Você, como um estadista, você tem que dizer. Eu não quero ver tirar de Lula. A questão não é econômica, a questão é liberdade e justiça contra essas pessoas presas, essa injustiça contra mim. Esse golpe que não existiu, esse é teu discurso, presidente. Eu não quero ver ministros do STF, nem suas famílias serem retaliadas.
É só resolver a questão da anistia, que o problema está resolvido. A questão não é econômica, você que tem que dizer isso. Eu digo, e estou falando, é só pegar meus vídeos. E segunda falo de novo. Agora, tu quer comparar minha voz com a tua? Dizer que você não tem que falar? Não faz isso comigo não, queridão. Ó, para terminar, não errei uma contigo e não estou errando de novo. Grande abraço, Deus te ilumine e te abençoe. Malafaia, eu meto a carta e depois vejo o vídeo, tá ok? Malafaia, eu tô com uma crise de soluço. Cada 3 segundos um soluço, é impossível gravar qualquer coisa. E essa crise tá comigo há dias, tá ok? Se por acaso acalmar aqui, eu faço. Olá, presidente, tudo bem? Você sabe que amigo é aquele que fala que o outro está com mau hálito. Eu aprendi esse ditado há muito tempo atrás. Tem que ter muita intimidade para dizer que o outro está com mau hálito. Quando eu falo coisas e te questiono, eu acho que você é um cara muito inteligente e já fez a leitura. Eu não faço isso porque quero te detonar ou porque estou contra você. Não, muito pelo contrário. Eu quero uma solução e uma saída para você de toda essa injustiça, ok? Mas deixa eu te falar. Número 1. Não aceite falar em qualquer veículo. Me desculpa. 4h30 da tarde, nessa porcaria desses caras, você tem que ser seletivo para isso. Por exemplo, o Metrópole, os caras mais acessados hoje no país. E que tem cara contra você e cara a favor seu. Né? O Metrópolis tem essa coisa boa, ele tem os dois lados. Então, lá era um lugar para você falar e a hora é fundamental. Tem que ser depois de 18. Agora, presidente, você me desculpa, você podia até defender Tarcísio. Porque foi você que mandou Tarcísio na embaixada e falar com o Gilmar. Agora, você queimar seu garoto, aí não, vai me desculpar. E olha que eu mando mensagem para Eduardo batendo nele. Isso é um erro estratégico, de alto grau. Você não tinha que bater no rapaz. Olha o trabalho que o cara está fazendo. Você podia até, um direito seu, eu nem questiono. Você podia até defender o Tarcísio, legal. Agora, você bater no teu filho, que está fazendo um trabalho junto a autoridades, falando com os principais assessores de Donald Trump, conseguindo produzir isso tudo aí que o Trump está fazendo, aí você errou, mas errou feio. Outra coisa, presidente, escuta-me, por favor. Grave um vídeo, presidente. Seu povo, a sua bolha, precisa ter algo para se defender e te defender. Grave um vídeo. Mostra essa questão, a tarifa de Donald Trump, ele está denunciando o que Alexandre... Cite, você não tem que ter medo de Alexandre de Moraes. Está aí o jogo sendo jogado. Você tem que citar Alexandre de Moraes, censuras, centenas de censuras secretas, ilegais, a plataformas americanas e ameaça de multas. Tem que dizer, tem que detonar a delação do Mauro Cid. É uma vergonha o procurador. Até a imprensa está botando coisa. Eu vou te mandar aqui um banner, sabe? É uma delação ambígua. Tá? Ele quer que tome providência para ver a covardia. Você tem que meter o cacete. A lei manda cancelar uma delação quando ela não é mantida em sigilo. Ela mudou 10 vezes. E ele falou, ele atacou o Alexandre de Moraes. Ele disse que a Polícia Federal, o delegado, tentou colocar palavras na boca dele. Pelo amor de Deus, você não grava nada. Isso aí a gente transforma em manda lá para o Donald Trump dizer qual é a ação dele. Que a ação dele é contra essas ilegalidades do Brasil, que também está atingindo cidadãos americanos e empresas americanas. É isso, desculpa, é minha simples opinião, é apenas a opinião de quem quer ver o melhor para você. Agora, você é que decide, você é que faz suas escolhas, ok? É apenas isso que eu queria falar. Um abraço, Deus te abençoe. Acabou? Dessa confusão toda, quem saiu melhor perante a opinião pública, eu acho que foi o Malafaia. Que o Eduardo mostrou que já sabíamos, né? Agora, o Bolsonaro, nessa conversa aí, acho que foram 10 minutos, né? Nesse áudio, nesse compilado de áudios que foi vazado, né, pela Polícia Federal, tenho certeza que deliberadamente, comprova aquilo que a gente sempre, pelo menos na Rádio Brado, a gente sempre soube. Bolsonaro é um cidadão sujeito fraco, covarde, cachorro mesmo. Até tava brincando aqui com a Carol e a Vanessa que o Malafaia pedindo para que ele fizesse alguma coisa, ele respondeu, eu tô com soluço. Assim, eu vou dizer até que o Malafaia disse corretamente o que ele deveria fazer, aproveitar. Aquele negócio do próprio Bolsonaro. Que não devia ter feito. Criticar. Nós falamos aqui, falar do Eduardo.
Não que o Eduardo estava fazendo a coisa correta, né, defendendo taxação, terras arrasadas. Não é isso. A questão é o próprio pai falar do filho, que não fale absolutamente nada. E nós falamos aqui, o Malafaia estava correto nessa análise que ele fez ao próprio Bolsonaro. Mas esse áudio é interessante para mostrar, mais uma vez, uma obviedade. Para a gente, obviedade, para muitos ainda, uma verdade distante. Bolsonaro é incapaz. Escrevi ontem lá no meu ex. Esse áudio é de julho, se não me engano, dia 15, segundo a Polícia Federal. Bolsonaro já estava em casa, estava solto, foi para manifestação. Bolsonaro já estava solto ou estava em prisão domiciliar? Não sei. Bolsonaro já estava sem caminho, sem saídas. Você vê um áudio de absoluta tristeza, fraqueza. O Bolsonaro. O que não muda também, meses atrás, é o mesmo Bolsonaro. Fraco, frouxo. E eu espero, de verdade, não é porque eu digo as verdades sobre o Bolsonaro que eu desejo mal para ele. Aliás, nem para o Eduardo comete esses absurdos aí. Desejo melhor para os dois. Eles não são criminosos. O Eduardo dificilmente voltará para o Brasil nos próximos 15 anos. Olhe lá, viu? Vai ter que ficar muito tempo nos Estados Unidos. Mas não praticou nenhum crime, nem o próprio pai. É uma família completamente desequilibrada, dividida, um sujeito fraco, como o Jair Bolsonaro. Que, só um detalhe, né? Como é que um cidadão chama o filho de babaca? Né? O babaca, sabe, pro pai, umas coisas assim, eu não sei, tem muita gente que comenta, Timóteo, você mede os outros com a sua régua, pode até ser verdade, não é a minha realidade esse tipo de coisa, né? Não é, eu não conseguiria aceitar uma pessoa falando do meu filho, sabe, desse jeito, pra mim ainda, como se fosse normal, como se fosse política. Pra você, tem muita gente que acha normal, pra mim não. Mostra uma família desequilibrada, dividida, e quem saiu melhor dessa situação toda foi o Malafaia. Eduardo mostrou quem é, a fraqueza também. Alguns estão achando que isso é coragem de nada. O Bolsonaro comprovou que é fraco. Mais uma vez também, alguém tinha dúvidas disso? Fraco, incapaz, covarde. E o Malafaia falando o óbvio para ele nas mensagens. Bolsonaro, você precisa falar isso, falar aquilo. Blá, blá, blá. Infelizmente. 8h41, Vanessa Moreira, o que você achou desse áudio aí? Pois é, Timóteo, você tocou no ponto certo aí, né? Você vê que, eu não sei se é uma subserviência misturada com religiosidade, espiritualidade, né? Porque a gente sabe que o Bolsonaro, está explícito aí nesse áudio, é um homem extremamente fraco, extremamente incapaz. Eu acho que isso aí deixa tudo muito claro, essa conversa toda deixa tudo isso muito claro. E ele é tão fraco que, por algum motivo, ele se encanta, né? Assim, se alguém já conviveu com alguma pessoa de religião de matriz africana, por exemplo, consegue entender a subserviência ali da pessoa ao pai de santo. E o Bolsonaro, ele faz a mesma coisa com o Malafaia, né? Dentro dessa ala diferenciada aí. Mas é o mesmo modus operandi, porque o cara humilha ele, sabe, já falou publicamente que ele era fraco, que ele chorava, que ele isso e aquilo, ou seja, deprecia a imagem de liderança dele, chama o filho dele de babaca, né, demonstrando aí uma amizade que eu não creio ser amizade real, tá? Mas é quem sobrou para ajudar o Bolsonaro. E ele se dobra ainda para esse cara, ele ainda leva em consideração. E você vê que ele é tão incapaz que ele fala claramente no áudio, é um ponto muito importante isso, para mostrar a incapacidade do Bolsonaro. Ele fala, eu não tenho conversado com ninguém, mas eu tenho interlocutores. Ou seja, ele está acreditando realmente nessas figuras do Centrão. A nossa previsão aqui sempre foi correta. Né? Quem é o interlocutor dele? É o Ciro Nogueira? É o Valdemar da Costa Neto? É o próprio Malafaia? São as pessoas que têm correlação com alguém do STF? Porque ele não fala em momento algum que ele fala com alguém, que ele está se liberando de alguma coisa. É o Fábio Van Harten lá, que é um maior falastrão terrível, sabe? É essas pessoas que são os interlocutores do Bolsonaro, que ele acredita cegamente nelas. Pessoas que notoriamente querem só poder, não estão ali gostando do Bolsonaro, e ele trata o Silas como um guru espiritual de uma seita que coloca ele como liderança. É uma coisa meio sinistra. É meio sinistro.
Do ponto de vista espiritual, inclusive, é sinistro o que a gente assiste aí. Porque o Malafaia, gente, é um cara extremamente ardiloso. É só você olhar os frutos. Eu não estou falando de carro blindado, de fortuna, não. Eu estou falando de fruto real. Malafaia é um cara completamente controverso. Ele apoia todas as figuras de esquerda. Ele apoia o atual prefeito do Rio de Janeiro. Vamos parar. Acorda, gente. Não, eu concordo com você, Vanessa. Sabe? É um cara extremamente inescrupuloso. E extremamente. E você vê, nisso daí não é a força do Malafaia. Não é a retidão do Malafaia. Para mim, você vê nisso daí, por saber quem é Malafaia, a total incapacidade, fraqueza moral, espiritual, de testosterona, inclusive, do próprio Bolsonaro. Não, eu sei, mas nem o próprio Bolsonaro ouve o Malafaia. Não tô nem dizendo, eu não tô querendo julgar o Malafaia em si nessa conversa. Que o Malafaia fala obviedades nesse áudio. Bolsonaro, Vanessa, quando você falou do Fábio Van Garten, por exemplo, ele tá falando de uma realidade que a gente sempre falou, que o Bolsonaro sempre abandonou os mais próximos. Beleza. O Fábio tá lá lambendo, não sei se o Fábio... Mas ele abandonou pessoas muito mais próximas, piores, Timóteo. É isso que eu tô dizendo. E o que ele fala é uma obviedade, ok. Eu não tô questionando o que ele fala é uma obviedade, mas ele está falando... porque ele quer, ele tá ali falando, não porque ele é uma pessoa, sabe, boa. Ele tá falando para ver se acorda o Bolsonaro, porque para ele é interessante o Bolsonaro vivo. Para ele, pro projeto de poder do Malafaia, é interessante que o Bolsonaro não se esvaia. E o Bolsonaro está se esvaindo por si só. Entende? O Bolsonaro está escorregando pelas mãos do Malafaia. Pela própria fraqueza. Ele não se posiciona. O Malafaia não é burro. Ele está assistindo a derrocada. Certo? Ele está assistindo a derrocada. Ele sabe que esse negócio do Eduardo não está pegando bem. Qualquer pessoa com 2 neurônios sabe, entendeu? Que não está pegando bem. É isso que eu estou dizendo. Agora, o que mostra para mim, eu estou chamando a atenção, Timóteo, aqui, para outras questões. Você já falou da obviedade que o Malafaia fala, e eu estou chamando a atenção aqui para outras questões. É o perfil Malafaia. O perfil dele e a explicitude que essa conversa traz para a gente da subserviência do Bolsonaro. Porque ele não questiona, ele não fala, ele permite que o cara chame o filho dele de babaca, sabe? Assim... É muito fácil eu chegar aqui e ficar te detonando, falando um bocado de uma coisa, eu te chamar e te falar, poxa, conserte, tente conversar com fulano de tal e tudo. Ele depois até fala, né, que o Eduardo tá fazendo um trabalho lá nos Estados Unidos e tudo mais, mas ele não tá fazendo um trabalho em conjunto para salvar o pai. O que interessa é salvar o pai, né? São 8h47, ô Evelyn, por favor. Evelyn Santos, bom dia. Carol vai comentar. Evelyn, bom dia. Timóteo, Carol, Vanessa, ouvintes da Rádio Brado, bom dia. Tudo certo? Nosso zap. 71-3180-0434. Mensagem de voz no máximo. 1 minuto falando seu nome e o lugar de onde você mora. Daqui a pouco a gente chama a participação do ouvinte, mas eu queria que a Evelyn, por favor, pegasse lá no Instagram, se já não tem, por favor, o vídeo da resposta do Eduardo Bolsonaro, depois da Carol, do comentário da Carol Barbalho. Eu de Malafaia, viu? Eu quero também a do Eduardo, porque a do Eduardo é mais interessante, é mais besteira aqui pra gente comentar. Carol Barbalho, 8h47. Pois é, ignorando completamente o mensageiro, viu, gente? O que eu falei aqui do Silas Malafaia ser o mais sensato nessa história é pela mensagem, não pelo mensageiro. Obviamente, todos nós sabemos quem é o Malafaia, né? E eu espero que ninguém se ludibrie em relação a isso, porque sabemos muito bem quem é o cidadão e qual é o intuito dele com isso tudo. Porém, a mensagem do Malafaia foi basicamente o que nós falamos aqui, inclusive na ocasião ali do julgamento em que Bolsonaro esteve diante do Alexandre de Moraes. Fala o óbvio, fala o que está acontecendo, né? Em resumo, seja homem. Né? Fala, rapaz, o que está acontecendo, você tem que expor, sim, as ilegalidades, não fica de piadinha, né, de kkkk chamando seu ditadorzinho pra vice, entendeu? É isso, era basicamente isso. Ontem um meme que eu fiz, que eu compartilhei no X, né, do Malafaia cutucando o Bolsonaro, pô, faz alguma coisa, eu tô com soluço, tá ok? Então é isso, ele tava futucando o Bolsonaro para que ele reagisse, e isso era o que nós estávamos falando aqui esse tempo todo, né, mas Bolsonaro segue se humilhando, né? Surpreendentemente segue se humilhando
implorando pela misericórdia dos seus inimigos, né? E surpreendentemente implorando, aparentemente, né? Principalmente pedindo ali para não criticar nem o Gilmar, né? Praticamente não, implorando por mais um acordo Caracu a uma altura dessa do campeonato. Então, é realmente, quando eu falo da questão do Malafaia parecer ser o mais sensato nessa história, é pela narrativa, é pela fala, é pelos pedidos, que basicamente foi o que nós falamos aqui esse tempo inteiro, né? Que Bolsonaro precisava reagir. Quando o Bolsonaro fez aquela piadinha ali com o Alexandre, todo mundo achou absurdo. Né? O que foi que o Saldanha falou aqui? Poxa, naquele momento ele devia, como a gente fala aqui, né? Botar na mesa, né? Rapaz, é isso aqui que está acontecendo, o senhor está sendo ilegal, o senhor não está cumprindo a Constituição, né? Quer me prender? Me prenda, mas... Poxa, é isso que está acontecendo, a verdade é essa. E conhecerei a verdade e a verdade os libertará. Se o senhor se dispôs a ir até o fim, teria que ir até o fim. O que o Malafaia está falando é justamente isso, né? Vai para cima porque está tudo errado. A Constituição, né, errada ou não, está aí para isso. E o STF, na teoria, seria para cumprir, né, para salvaguardar a Constituição. E eles estão rasgando a Constituição. E isso é o óbvio, né? Ele precisava dizer isso claramente, principalmente quando os holofotes estavam todos em cima dele. São 8 horas e 50 minutos. Solta o vídeo aí, por favor. Tem circulado aí uns áudios do pastor Silas Malafaia, né? Vazaram, mais uma vez, através do Fishing Expedition, né? Pegam o celular do Bolsonaro, vazam o que interessam, jogam uma cortina de fumaça para o que realmente importa. Moraes e Dino estão tendo um tempo muito ruim com os bancos, sabem que não vão ganhar essa parada, pois não existe cenário de vitória para o STF. E, diante disso tudo, do que para dizer o seguinte: pastor Silas Malafaia, tamo junto. O senhor está sofrendo os últimos atos desse regime. É aquela situação do desespero, onde eles já não sabem nem mais o que fazer. Tem até gente achando que o Trump vai mudar de ideia, ou pensando que é igual ao Brasil, que é depender do escritório de advocacia que você contrate, eles podem reverter as coisas. E nos Estados Unidos a banda toca diferente. Então siga firme e forte. Tamo junto, pastor. O senhor, igual a mim, tá preocupado com o Brasil e com os brasileiros. Bola pra frente, vambora. Olha, tem circulado aí uns áudios do pastor Silas Malafaia. Última vez que o Eduardo Bolsonaro disse isso, preciso lembrar você o que aconteceu, né? O pai dele tá preso, perdeu a eleição. Lá em 2022, ele se pronunciou numa comissão, não me recordo agora qual comissão na Câmara, que ele disse exatamente essa mesma palavra. O sistema está desesperado. Virou até meme. Tem na internet aí. Isso é desespero. Toda vez que eles utilizam essa palavra, é justamente o contrário. Na verdade, eles que estão desesperados. Mais uma vez eu falo, Eduardo, fala menos, cara. Toda vez que vocês falam, vocês derretem mais. O pai que você mandou tomar naquele lugar está em prisão domiciliar depois dos áudios, depois da opinião pública, porque o Moraes, ele age não de acordo com a opinião da bolha bolsonarista, que acredito eu não passa de 23% hoje no Brasil. É muita coisa também, se você parar para pensar. Mas o Moraes não age de acordo com isso. O Moraes age de acordo com as suas convicções de ditador. Então, quando vocês ficam cutucando a onça com vara curta, a galera aqui no Brasil sofre mais, principalmente seu pai e os apoiadores. E vem mais bomba, Vocês achando que estavam por cima da carne seca. Ontem o Paulo Figueiredo ficou a tarde inteira lá no X falando tic-tac. Eu até imaginei, será que vai acontecer alguma coisa? De fato, porque a gente está imaginando agora. Ontem nós comentamos sobre o Maduro, o navio, aquela coisa toda, os destroyers. Que isso aí, pai? Tem um áudio vazando aí, viu, meus queridos? Tem acho que o microfone ligado. Que esse microfone, negócio de teclado aí, rapaz? Obrigado. Eu imaginei que alguma coisa... Testando o som. Oi, tá, o áudio do Saldanha tá aberto aí, por favor, o Júnior Baiano. Isso, obrigado. Eu imaginei que alguma coisa iria acontecer, de fato, um avanço. O cidadão depois posta lá no final da tarde. Lewandowski acaba de perder o visto. Ô, bicho, você acha que os caras, numa ditadura, estão preocupados de ter visto para os Estados Unidos? Hein? Então, essa é a realidade no Brasil hoje. O Eduardo fala, eles estão desesperados, são os últimos atos do regime. Olha, Eduardo, que você esteja certo. Que você esteja certo, viu? Porque os últimos atos do regime podem durar 30 anos.
Se eu fosse vocês, não ficava cutucando a onça com vara curta. São 8 horas e 54 minutos. É cada uma, viu? É o desespero. A Polícia Federal informou nesta quarta que indiciou o ex-presidente Bolsonaro e o deputado federal Eduardo por coação no curso do processo sobre a tentativa de golpe de Estado, no qual Bolsonaro é o principal réu. O indiciamento se dá no inquérito que apura a atuação de Eduardo nos Estados Unidos, onde ele teria articulado medidas de pressão e sanções contra autoridades brasileiras. A investigação foi aberta em maio por determinação do ministro Moraes, do STF. O relatório final da PF conclui que Eduardo e Bolsonaro, com apoio do jornalista Paulo Figueiredo e do pastor Silas Malafaia, atuaram para interferir na ação penal 2668, que investiga a trama para impedir a posse do presidente Lula. Então aí já resumimos o assunto. Ontem teve a operação da Polícia Federal na casa aliás, o Malafaia chegou de viagem, estava em Portugal, foi recebido pela Polícia Federal ali no, acho que não me engano, se não me engano, no Galeão. Ele veio de Portugal. São 8 horas e 55 minutos. Polícia Federal diz que Bolsonaro planejava pedir asilo político na Argentina. A PF afirmou em relatório divulgado nesta quarta que o ex-presidente Bolsonaro planejava pedir asilo político na Argentina ao Javier Milei, aliado político de Bolsonaro. O arquivo, porém, tem erros, inclusive na grafia do nome do presidente Javier Milei. No documento consta Javier Milei. Até o Joaquim Teixeira brincou com isso. Agora vocês vão buscar abrigo, né? Bolsonaro poderia ter ficado lá nos Estados Unidos já tinha resolvido fugir, poderia denunciar a ditadura lá dos Estados Unidos desde dezembro de 2022. Resolveu voltar porque estava querendo legitimar o sistema e sendo conivente com o Valdemar Costa Neto. A corporação indiciou nesta quarta, Bolsonaro já sabe disso aqui, né? Tá aí. Bolsonaro planejava pedir asilo na Argentina. São 8 horas e 56 minutos. Você acha que o Bolsonaro conseguiria o asilo na Argentina, Vanessa Moreira? Timóteo, pelo que andei vendo e averiguando, eu não sei se ele conseguiria esse asilo, sincero e honestamente. Assim, o perfil de gestão na Argentina, ele também é um pouco parecido com aquilo que eu falei lá da Giorgia Meloni, né, na Itália. Eu não sei se o Javier Milei compraria essa briga frontal assim com o governo brasileiro, né? Eu acho que sim. A ponto de exilar o Bolsonaro. Eu estou dizendo que eu não sei. Então, realmente eu não sei. Não sei porque é muito difícil. A gente acha que todo mundo é pela nossa régua, inclusive os governantes. Olha a situação em que está, mesmo com todo o processo que está ocorrendo em relação ao Alexandre de Moraes, um processo mundial. Ele está impactado pela Lei Magnitsky nos Estados Unidos, maior nação de referência de liberdade do mundo, e na Itália, ele é o que condena, o que julga, tudo. E no caso da Carla Zambelli. E ela está lá em um presídio feminino terrível, passando condições extremas. Muitas vezes os governantes, eles não querem confusão, né, com outras nações. Eu não sei se ele teria, mas eu também não vejo problema nenhum no Bolsonaro pedir, né, esse asilo político na Argentina, buscar isso. Na época que o Javier Milei venceu as eleições, que todos os bolsonaristas foram para lá e tudo mais, eu falei assim, tomara que o Bolsonaro não volte. Já fique por lá mesmo. Porque, de fato, era um pensamento, né? A gente sempre pensou nessa situação que o Bolsonaro está atualmente. Isso sempre foi um sinal de prenúncio, né? De que isso que a gente está vivendo hoje era o que ia acontecer. Então, essa tentativa dele de ir para a Argentina seria louvável, né? Não sei se o Javier Milei concederia isso a ele, mas com certeza seria uma saída interessante para o Bolsonaro. Carol Barbalho. Também acho, né? Eu acho que seria a saída mais interessante. Acho que foi uma burrice absurda ele ter voltado, inclusive, ali, né? Depois das manifestações, ele devia ter ficado por lá, mas, já que voltou, seria a melhor, realmente, opção. Mas também concordo com a Vanessa que eu não sei se o Milei chegaria, né? Compraria essa briga. Não sei. Não sei se é do perfil dele, ainda não houve nada assim tão explícito, tão forte, né, para que conheçamos esse lado dele. Por enquanto ele está bem ali agindo dentro do que ele se propôs, né, no país dele, e está certo, né? Fora isso, não o vejo se metendo tanto nessas confusões aí externas, não.
Então eu acho que ele não ia se meter, não. Eu acho, pelo que eu vi até aqui, né, do Milei, eu acredito que ele não ia comprar essa briga, não, Vanessa. Concordo, Carol. Assim, a gente às vezes tem uma ideia, né? Eu conversando com essa pessoa lá da Itália, que é uma seguidora que assiste aqui o programa da gente, o marido trabalha não posso citar nomes, trabalha no governo da Meloni, abriu minha cabeça. Porque, de fato, eles são muito nacionalistas. E eu estive na Argentina, passei uma semana lá. Realmente é um povo que se preocupa com si mesmo. Eu peguei alguns, engraçado, porque foi tema de... Eu não estou usando como referência 2 Ubers que eu peguei, mas eu buscava conversar com o pessoal lá dos Ubers que eu pegava. 2 motoristas citaram a mesma coisa sobre o Javier Milei como negativo. Quando eu sempre perguntava o que vocês estão achando da gestão e tal, eles diziam que tá bom, que melhorou muito, mas que o Javier Milei está se envolvendo em polêmicas internacionais, que ele não tinha que opinar sobre questão de Israel, porque é uma guerra que está lá em outro continente, que não tem nada a ver com a Argentina e pode prejudicar a Argentina, já que a gente tem o Lula, inclusive usava o Lula como referência de alguém que está do lado do Hamas. Assim, tipo, o que a gente tem a ver com isso? A gente quer a gente aqui, o nosso é um povo assim que acha a Argentina tão grande, tão maravilhosa, que quer o bom para si, né? Não tá nem aí pro outro, para outra nação ou para o que está acontecendo no mundo. Não entende essa conexão. E eu não estou falando que eu não entendo, eu estou falando do reflexo que eu vi lá. E a Itália tem isso. Eu não sabia, né? E a gente está vendo que de fato é verdade, né, que é um procedimento digamos assim, governamental lá, e talvez pela aceitação e pelo entendimento popular, sim, né, mas eu não sei se o Milei, como eu falo aqui, até acredito que possa ser que ele desse esse asilo político, mas eu não sei se ele iria querer isso para prejudicar o trabalho que ele tem de fazer dentro da Argentina. Exatamente. Também está com a gente o Felipe Saldanha. Saldanha, bom dia. Bom dia, Timóteo. Bom dia aos amigos da Rádio Brado, do Brado Jornal. Bom dia, Evelyn, Vanessa, Carol. A respeito da questão envolvendo asilo político de Jair Bolsonaro na Argentina, esta tal minuta, mais uma minuta que aparece. Alguém acredita que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, precisaria de uma autorização do governo argentino para pedir um asilo, fazer um pedido formal, sair aqui na fronteira, aqui no Rio Grande do Sul, em direção à Argentina, pegando um voo, inclusive, talvez indo para os Estados Unidos, ele precisaria de toda essa estrutura, formalidades. Ora, eu não acredito nisso. Inclusive, eu acho que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, se assim o quisesse, ele teria saído do Brasil a qualquer momento, principalmente logo depois das manifestações na Avenida Paulista, quando teve prisão preventiva, prisão domiciliar decretada. O Bolsonaro sempre permaneceu no Brasil. Aliás, foi uma das principais bandeiras minhas, logo quando acabou o seu governo, era a que Jair Bolsonaro não deveria retornar dos Estados Unidos e lá ficar. Muita gente argumentou, inclusive, que Jair Bolsonaro ficando nos Estados Unidos poderia sofrer aí uma extradição, um pedido do Alexandre de Moraes para que ele fosse deportado dos Estados Unidos, o que, no meu entendimento, é uma falácia, só uma desculpa esfarrapada por aqueles grupos que cercam o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e que vivem desse sistema político que escraviza o cidadão, porque, na realidade, Alan dos Santos, jornalista, exilado nos Estados Unidos, ele permaneceu lá durante o governo de Joe Biden. Então não era o governo Biden ou o governo Trump que iria mudar alguma coisa, porque lá nos Estados Unidos o império é das leis. Então imagine um ex-presidente da República como Jair Bolsonaro, com a sua popularidade em alta, ficando nos Estados Unidos e denunciando tudo aquilo que nós estamos vendo acontecer hoje, mas denunciando já desde então, né? Seria muito diferente, a gente teria poupado aí muita energia nesse processo todo, né? Então foi o que eu sempre defendi, que Jair Bolsonaro não teria que retornar dos Estados Unidos, porque seria sim perseguido aqui no Brasil, porque vivemos em um estado de exceção. O tribunal de exceção, que seria o tribunal constitucional, persegue as pessoas, perseguem dissidentes, perseguem são agentes políticos perseguindo os seus adversários políticos. Então, infelizmente, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, se colocou nessa situação quando retornou, talvez por acreditar nesse sistema que passou a vida inteira convivendo, acreditando que tudo seria resolvido dentro
das grandes negociações, dos grandes acordos políticos que fazem parte dessa política que não representa em nada a sociedade brasileira, representa só os interesses dos poderosos. Então, no caso aí da Argentina, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, se quisesse, não precisaria fazer qualquer tipo de formalidade para sair do país, pedir asilo, conseguiria asilo em qualquer embaixada aqui no Brasil, em qualquer lugar aqui, com qualquer país aqui vizinho, principalmente a Argentina, conseguiria sair para os Estados Unidos com toda tranquilidade. Não saiu porque ainda acredita no sistema que passou a vida inteira alimentando, né? E a gente, aqui do lado de fora, olhando tudo isso que está acontecendo, a gente sempre alertou que acabou, não existe mais política, não existe mais disputa política eleitoral no Brasil. O que há é disputa de poder e é uma guerra deflagrada. Todos nós estamos assistindo isso, infelizmente, a falência múltipla dos órgãos das instituições da República Federativa do Brasil, Timóteo. Perfeito, Saldanha, são 9h06. 9:06. A gente está com uma instabilidade no nosso site, bradojornal.com. Ele tá fora, viu, o portal. A gente tá tentando resolver aqui, viu? Para você que tentou acessar mais cedo, mandou mensagem e não conseguiu. O Bolsonaro pediu a Eduardo que poupasse Gilmar Mendes, afirma a Polícia Federal. Os diálogos revelados pela Polícia Federal indicam que o Bolsonaro informou ao filho, o deputado federal Eduardo, que vinha mantendo conversas com ministros do STF. Na troca de mensagens do dia 27 de junho, o Bolsonaro orientou o filho a poupar o ministro Gilmar de críticas. Tem aí na tela, né? A conversa. Pô, Eduardo, posso compartilhar? Ele, não. Esqueça qualquer crítica ao Gilmar. Amigo de quem? Tenho conversado com alguns do STF. Todos, ou quase todos, demonstram preocupação com sanções. O Bolsonaro. Sim, pra mim, esse negócio aí não me surpreendeu em absolutamente nada. O Gilmar é amigo de quem? O Gilmar é amigo do grande herói aí, né? Que o povo tá dizendo que é maravilhoso. O único que teve do lado, tá até agora do lado. Não, ele é amigo do Malafaia, gente. Todo mundo sabe disso. Mas não somente isso. O Bolsonaro apoiou o irmão do Gilmar Mendes, que é prefeito lá, não sei aonde, Mato Grosso. Por causa de quem? Do Malafaia. Ah, pelo amor de Deus. Fala aí, Vanessa. Não, eu tô falando assim, as conexões, elas são feitas de uma forma muito cadenciada. Peraí. Sabe, não se pode criticar o Malafaia, o Gilmar, porque o Gilmar tem aliança com o Malafaia, que é uma das pessoas que está ajudando o Bolsonaro nessa, entre bastante aspas, interlocução com ministros. Não pode citar o Toffoli, que condenou há pouco, né? Saiu na imprensa que ele não concordou com a maioria dos 17 anos de cadeia para o coitado lá, que foi enganado pelo Bolsonaro. Mas ele foi a menos, são 11 anos de cadeia. Então, é isso. Cara, sabe, eles estão selecionando os ministros que podem ou não ser criticados. Não pode criticar os que estão dizendo que deve se condenar o Bolsonaro, André Mendonça e Nunes Marques. André Mendonça já se pronunciou, dizendo-se favorável ao inquérito do Bolsonaro e à condenação dele. E ele não pode também ser criticado. Por quê? Porque foi indicado pelo frouxo. Então, assim, existe uma seleção e a gente consegue entender a cadência dessa seleção. Mas todos eles estão juntos numa matéria, condenação do Bolsonaro, tá? Então, essa conversa daí em nada surpreende quem está atento à política, em absolutamente nada. É claro que ele não vai querer que critique o Gilmar. O Gilmar é amigo do Malafaia. O Gilmar foi a pessoa que, com certeza, o Malafaia articulou ali para o Bolsonaro apoiar o irmão em troca de alguma coisa que nunca veio, né? Essa coisa nunca vem, pelo menos não para o Bolsonaro como resultado, e muito menos para o Brasil, né? Então, assim, cara, nem nada. Isso é babaquice, tem vários sendo blindados, não é só o Gilmar. E se você procurar com fatos bastante corriqueiros do dia a dia, você consegue entender claramente por que essas pessoas estão sendo blindadas. Carol. É isso, né? Ali se rastejando, né? Se humilhando. Realmente é lamentável. É lamentável. E, assim, querendo ou não, você negar, né? Pedir para que não se critique o Gilmar, e aí Gilmar vem a público e endossa e apoia tudo que o Alexandre está fazendo. Então não tem coerência nenhuma isso aí.
Entendeu? Se fosse alguém que realmente, pelo menos, se mantivesse ali, Anunciar né? a amizade, né, Exatamente. Carol? Que ele tem profunda com o Malafaia. O Malafaia, exatamente. E aí tudo, sabe, não converge, as coisas não fazem sentido. Então, eu queria ver um pouco de coerência, sabe? Mas tá difícil, tá realmente difícil. E ver um negócio desse, realmente, para quem acredita em estratégia 4D, em xadrez, como é? De 4, não sei o que lá. Eu queria entender o que é que estão tentando justificar isso aí, sabia? Eu queria entender como é que alguém vai passar pano, como é que alguém consegue defender isso aí a uma altura dessa do campeonato. Sabe, chegar a uma altura dessa e falar, poxa, calma, esqueça qualquer crítica demais, eu ainda estou tentando, né, ali, tento conversar com alguns do STF, tenho conversado com alguns do STF, então, uma altura dessa, já tem tudo exposto, já teve diversas provas de que ninguém cumpre o acordo, só ele, que, né, que não tem ninguém ao lado dele, tá todo mundo ali, inclusive, reiteradamente defendendo, apoiando as medidas e as ações do Alexandre. Então, dá nojo ver um negócio desse. Felipe Saldanha, são 9h11. Gilmar Mendes, 3 semanas atrás... desculpa. Eu ia trazer só que o Gilmar Mendes, há 3 semanas atrás, falou de tentativa de golpe, apoiou... Saldanha, pode falar. Não, tudo bem, tava aguardando, pode falar, Vanessa. Não, era só isso mesmo, era só para pontuar que esse mesmo Gilmar Mendes, que está sendo blindado aí a pedido do Bolsonaro, há 3 semanas atrás estava endossando tentativa de golpe e tudo que está colocando o Bolsonaro onde está. Essas mensagens aí demonstram aquilo que eu tenho até falado no meu canal a respeito do comportamento do Eduardo Bolsonaro. A ida do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos demonstra que ele é como, eu sempre trago como paralelo aqui o filme Matrix. É como se ele tivesse desplugado, sabe? É como se ele entendesse que o sistema não vai recuar, vai amassar eles, a família deles e todos que estiverem pelo caminho. Então, o Eduardo Bolsonaro, fica muito claro nas mensagens, pelo menos no meu entendimento, na minha interpretação, que o que ele quer é uma anistia ampla, total e irrestrita, porque qualquer tipo de anistia que não seja essa, ela não servirá ao todo. Então, eu vejo nesse sentido. Na questão aqui dessas mensagens, fica claro que o senhor Jair Bolsonaro, ele é vítima das suas próprias escolhas, né? Porque todos estão indo às ruas para dar força para que a gente possa mudar a política brasileira, esse sistema que aí está, que não representa em absolutamente nada a sociedade brasileira. E desde então, a gente vê agora nessas mensagens que o senhor ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, sempre manteve o chamado acordo Caracu, desculpe a expressão, mas essa é a expressão utilizada pelo Paulo Figueiredo também, e tantos outros, os acordos Caracus, ou seja, aqueles recuos, você instiga as pessoas a saírem às ruas, movimenta uma massa de brasileiros em busca de uma mudança, e aí quando essa massa vai lá, faz barulho, faz pressão, vem o Jair Bolsonaro com acordos por baixo das cortinas, no escurinho, né? Acordos que não tem nada, que representa absolutamente nada daquilo que a sociedade está a exigir nas ruas. Existe aí, então, um descompasso entre o que as ruas estão pedindo, o que as manifestações estão pedindo e aquilo que o senhor Jair Bolsonaro está realizando de acordos nos bastidores. Então, ou seja, nada do que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, está falando aqui, representa a vontade da população. A população quer justamente a punição daqueles que estão violando direitos humanos, perseguindo, censurando. É isso que a sociedade quer. A sociedade quer punir aqueles que estão cometendo violações de direitos humanos, desrespeitando a Constituição Federal, o devido processo legal. Ora, essa mensagem demonstra aquilo que a gente já havia comentado aqui em várias oportunidades, que o senhor Jair Bolsonaro, tudo que aconteceu no seu governo, politicamente foi um desastre. Administrativamente, o governo de Jair Bolsonaro foi um bom governo, diante de tudo que aconteceu durante a pandemia e etc. Mas, politicamente, os seus acordos sempre prejudicaram a sociedade e os conservadores. Está aqui. Não é por menos que ele voltou dos Estados Unidos para fazer campanha eleitoral para candidatos a prefeituras, inclusive o irmão do Gilmar Mendes. O irmão de Gilmar Mendes, que está a todo momento na grande imprensa
validando todos os atos praticados pelo Alexandre de Moraes, inclusive contra o seu próprio filho, Eduardo Bolsonaro. Eu vi vocês comentando sobre a fala do Silas Malafaia xingando, insultando o Eduardo Bolsonaro numa mensagem para o Jair Bolsonaro. Rapaz, eu jamais admitiria que alguém falasse do meu filho dessa forma, como o Silas Malafaia falou para o Bolsonaro. Isso demonstra que o Bolsonaro, ele, independentemente de quem esteja ao seu lado, se tiver que rifar para ele conseguir aquilo que ele deseja, ele vai fazer até mesmo o próprio filho que não foi capaz de defender. Então, assim, isso aqui só demonstra aquilo que a gente já vinha falando sobre o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Os acordos, chamados Acordos Caracu, está explicado por que a cartinha do 9 de setembro de 2021, né? A sociedade sai às ruas em busca de mudança, dando todo o apoio, a segurança popular para o presidente da República, e no dia 9 de setembro ele senta com os inimigos para fazer um acordo em uma cartinha a 4 mãos. Tá aqui. Se alguém ainda acredita que vale a pena ir a uma manifestação por causa do Jair Bolsonaro, me desculpe, a manifestação não pode ser sobre a figura de Jair Bolsonaro. A manifestação tem que ser em razão das arbitrariedades que estão sendo praticadas contra pessoas inocentes, pessoas que jamais passaram numa porta de uma delegacia e que estão presas, com seu patrimônio destruído, a família destruída, gente que perdeu a vida. Ou seja, por quê? Porque invadiu um prédio público. Ou seja, pessoas sendo condenadas a 14, 17 anos de cadeia, porque tentaram um golpe de Estado, um golpe armado, sem que ninguém, absolutamente ninguém, tenha sido preso armado. Isso é um completo absurdo. Então as manifestações, como eu disse em uma outra oportunidade também aqui no canal do Brado Jornal, as manifestações têm que sair da figura, da imagem de Jair Bolsonaro e passar a tratar de assuntos relevantes, que são justamente as pessoas, as vítimas, que são praticamente sequestrados pelo sistema para fazer esse jogo espúrio aí, esse jogo muito republicano, quero dizer, muito republicano, né? Que é isso aí que é a República do Brasil. Com certeza, Saldanha, concordo com você. E assim, a gente tem que levar em consideração aqui que a gente teve uma manifestação nesse ano que ela foi roubada, né, pelo bolsonarismo, ela foi surrupiada. Realmente foi muito triste. A gente tinha ali todo um furor popular, uma junção de fatores que ia levar até a própria esquerda para a rua, que inclusive estava se aproveitando naquele momento a subida, o elevar da bolha que o Nicolas furou, para colocar ele como liderança, que não era nenhuma liderança, ele estava se colocando atrás e falando assim, gente, é um momento, e levantando pessoas do Centrão aqui na Bahia. Posso falar claramente aqui dos bastidores daquela manifestação. A ideia era uma manifestação anti-Lula, jamais vista. Estava organizado para ir ao Farol da Barra, gente, vereadores e deputados do Centrão. Ah, Vanessa, eu não quero me misturar. Meu querido, só assim, juntando todo mundo para derrotar o Lula, que o Lula assim seria derrotado. E assim foi no Fora Dilma. Então, a gente, quando viu tudo aquilo, surge o Bolsonaro com a figura do Silas Malafaia atrás, dizendo, não existe manifestação sem Bolsonaro, Lula fora Lula 2026, e não pode falar fora Moraes. Assim, a gente perdeu a oportunidade, a gente perde muitas oportunidades ao longo do tempo, e isso é muito triste para o povo brasileiro. Para! Não vai embora, não. Você já é inscrito nesse canal da Brado? Pelo amor de Deus, inscreva-se agora. youtube.com/Brado Rádio. Mande para todo mundo nos grupos de Zap que você faz parte. Um abraço.